Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de termos visto o conceito e a classificação das frações, hoje nós vamos trabalhar as operações com frações. Essa é uma das principais partes desse conteúdo tão apavorante para muitos, mas que tem regras bem simples para a sua resolução. Vamos ver? Operações com frações, adição e subtração. Pessoal, eu coloquei uma informação aqui do lado que diz que a adição pode ser chamada também de soma ou total. E a subtração pode ser chamada também de diferença. Expressões essas que aparecem muito em questões de vestibulares e concursos, por isso fiquem atentos. Dito isto, vamos à adição e subtração de frações com denominadores iguais. Aqui nós temos a soma de frações com denominadores iguais. Para quem assistiu a nossa primeira aula sobre frações, lembrará que o denominador é o número de partes que dividimos o nosso inteiro, que nós tomamos como sendo uma barra de chocolate. E o numerador é o número de partes que nós comemos do nosso inteiro. Então fica fácil de deduzir a maneira de resolver essa operação. Basta mantermos o denominador, já que é o número de partes iguais que nós dividimos o nosso chocolate, e por tratar-se de soma, somar os numeradores, já que é o número de partes que nós comemos do nosso chocolate. 4 mais 1. Ficamos com denominador 8, 4 mais 1, 5. Logo, 4 oitavos mais 1 oitavo é igual a 5 oitavos, ou seja, comemos 5 partes dos 8 pedaços que o nosso chocolate foi dividido e ainda restaram 3 pedaços. Vamos aproveitar para classificar essa fração? Numerador menor que denominador. Logo, é uma fração própria. O processo para a subtração é o mesmo. Aqui nós temos a diferença entre frações com denominadores iguais. Então, podemos manter o denominador, já que são iguais, e por tratar-se de subtração, subtrair os numeradores 5 menos 3. Mantemos o denominador, 5 menos 3, 2. Logo, 5 oitavos menos 3 oitavos é igual a 2 oitavos. Observe que essa fração pode ser simplificada, pois tanto numerador quanto denominador são números pares. E nós já sabemos que todo número par pode ser dividido por 2. Então, vamos simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. 1 quarto. Observe que a fração 2 oitavos e 1 quarto são escritas de formas diferentes, mas possuem o mesmo valor. Logo, são chamadas de frações equivalentes. E por fim, temos aqui a soma e subtração de frações com denominadores iguais. Vamos usar o mesmo procedimento, manter o denominador, já que são iguais, e somar e subtrair os numeradores. 12 mais 7 menos 9.
ficamos com denominador 5. 12 mais 7, 19 menos 9. Ficamos com denominador 5, 19 menos 9, 10. 10 quintos. Nós já sabemos que a fração nada mais é do que uma divisão. 10 dividido por 5 é igual a 2. E nós também vimos lá na classificação de frações que sempre que nós tivermos uma fração em que o numerador é dividido pelo denominador e resulta em um número inteiro, ela é chamada de fração aparente. Bem fácil, né, pessoal? Então, toda vez que nós tivermos adição e subtração de frações com denominadores iguais, para resolver, basta manter o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Vamos agora à adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Aqui nós temos a soma de frações com denominadores diferentes. E como resolvemos? Nós precisamos achar frações equivalentes a essas que tenham denominadores iguais. E podemos fazer isso através do MMC, mínimo múltiplo comum, que vocês já aprenderam lá na nossa aula de números naturais. Nós vamos achar o menor número possível que seja múltiplo do 3 e do 2 ao mesmo tempo. Vamos lá achar o MMC entre o 3 e o 2. 3, 2. Vamos começar a fatoração pelo 2, porque o 2 é divisível por 2. 3 dividido por 2 não dá, mantemos. 2 por 2 dá 1. Agora vai dar por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 1 mantemos. Terminamos aqui a fatoração. O MMC nada mais é do que o produto entre esses dois números, ou seja, 2 vezes o 3, que dá 6. Portanto, o 6 passará a ser o denominador comum das nossas novas frações. Onde tínhamos denominador 3, passou a ser 6, mais onde tínhamos denominador 2, passou a ser 6. Mas como ficam os numeradores? Aqui precisamos pensar no processo de equivalência. Se eu alterei o meu denominador, eu tenho que alterar o meu numerador na mesma proporção. Observem. Tínhamos denominador 3 e ele passou a ser 6. O que aconteceu? Ele dobrou, ou seja, foi multiplicado por 2. Logo, o meu numerador também precisa dobrar, ou seja, ser multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. Ficamos agora com frações equivalentes, 2 terços e 4 sextos, que nada mais são do que frações escritas de formas diferentes, mas que representam o mesmo valor. Vamos comprovar? Como sabemos que a fração nada mais é do que uma divisão, então vamos dividir o 2 pelo 3 para ver o que acontece. 2 dividido por 3. Observe que o nosso dividendo é menor do que o divisor. Logo, nós já sabemos que o nosso resultado será um valor menor do que 1, ou seja, 0, alguma coisa. Como eu coloquei o 0 aqui no resultado, eu preciso compensá-lo no dividendo. Ficamos com 20 na tabuada do 3. Dá 6, né? Porque 3 vezes 6 é 18. 18 para chegar no 20,
2. Vamos continuar, colocar um 0 aqui do ladinho do nosso resto. Ficamos com 20 novamente na tabuada do 3, que vai dar 6. 3 vezes 6, 18, para chegar no 22. Não vou continuar, né? Porque vai dar sempre 6, ou seja, uma dízima periódica. Vamos agora dividir o 4 por 6 para ver o que acontece. Vou fazer aqui, tá? 4 dividido por 6. Novamente, nosso dividendo é menor do que o divisor. Logo, nosso resultado será um número menor do que 1, ou seja, 0, alguma coisa. Como eu coloquei o 0 aqui no resultado, eu preciso compensá-lo no dividendo. Ficamos com 40 na tabuada do 6. Vai dar 6, né? Porque 6 vezes 6, 36. Para chegar no 40, 4. Vamos continuar, colocar um 0 aqui do ladinho do nosso resto. Ficamos com 40 novamente na tabuada do 6, que vai dar 6. 6 vezes 6, 36, para 44. Não vou continuar porque vai continuar dando 6, também uma dízima periódica. Observe que o valor é o mesmo, portanto, sim, 2/3 e 4/6 são frações equivalentes. O mesmo acontece aqui. Tínhamos denominador 2, que passou a ser 6. O que aconteceu? Ele foi triplicado, ou seja, multiplicado por 3. 2 vezes 3, 6. Então, temos que também triplicar o nosso numerador, ou seja, multiplicar por 3. 3 vezes 7, 21. Logo, 7/2 ou 7/2 é uma fração equivalente a 21/6. Ficamos agora com a soma de frações com denominadores iguais e já sabemos como resolver. Basta mantermos o denominador, pois são iguais, e por tratar-se de soma, somar os numeradores. 4 mais 21. Ficaremos com denominador 6, 21 mais 4, 25/6. Aproveitando para relembrar a classificação de frações, observe que temos numerador maior que o denominador. Logo, trata-se de uma fração imprópria. Pessoal, às vezes nós não conseguimos identificar o número que alterou o nosso denominador. Mas, como nós sabemos que a multiplicação é a operação inversa da divisão, nós podemos também aqui fazer o inverso. Observe. 3 vezes 2, 6. Mas nós sabemos que 6 dividido por 3 dá exatamente o 2, o número que nós procurávamos para poder alterar o numerador na mesma proporção. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes 3, 6. Se fizermos a operação inversa, 6 dividido por 2 dá exatamente 3. E aí, caímos numa regrinha que muitos de vocês já devem conhecer, ou seja, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Observe, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui, a mesma coisa. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 7, 21. Então, vocês podem escolher o método que for mais conveniente a cada um. Aqui, nós temos a subtração de frações com denominadores diferentes. Vamos achar o MMC entre o 5 e o 4. MMC entre o 5
e o 4. Vamos começar a fatoração pelo 2, pois o 4 é divisível por 2. 5 por 2 não dá, mantemos. 4 por 2 dá 2. Ainda dá por 2. 5 por 2 não dá, mantemos. 2 por 2 dá 1. Agora só dá por 5, né? 5 por 5 dá 1 e aqui mantemos. Terminamos aqui a fatoração. E o MMC é o produto entre esses números, ou seja, a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Portanto, o 20 será o denominador comum das nossas novas frações. Onde tínhamos denominador 5, passou a ser 20, menos. Onde tínhamos denominador 4, passou a ser 20. Vamos utilizar aqui a regrinha do divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4, 16. Agora aqui, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Ficamos com subtração de frações com denominadores iguais. Basta eu manter o denominador, que é o 20, e subtrair os numeradores. 16 menos 15. 16 menos 15 vai dar 1. E mantemos o denominador. 1/20. Aproveitando para classificar essa fração, temos numerador menor que denominador. Logo, trata-se de uma fração própria. Próximo exemplo. Aqui nós temos a soma e a subtração de frações com denominadores diferentes. Vamos achar o MMC entre 2, 3 e 10. MMC entre o 2, o 3 e o 10. Vamos iniciar a fatoração pelo 2, pois temos dois números aqui que são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 por 2 não dá, mantemos. 10 dividido por 2 dá 5. Agora dá por 3, porque o 3 é divisível por 3. O 1 mantemos, 3 dividido por 3 dá 1, 5 por 3 não dá, mantemos. Agora só dá por 5. O 1 mantemos, 5 dividido por 5 dá 1. Terminamos aqui a fatoração. E o MMC nada mais é do que o produto entre esses números, ou seja, a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Logo, o 30 será o denominador comum das nossas novas frações. Onde era 2, passou a ser 30, mais onde o denominador era 3, passou a ser 30, menos onde o denominador era 10, passou a ser 30. Vamos aqui também utilizar o método do divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. Agora aqui, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Agora aqui, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Agora ficamos com soma e subtração de frações com denominadores iguais. Basta mantermos o denominador, que é o 30,
e somar e subtrair os numeradores. 15 mais 10 menos 9. Mantemos o denominador, que é o 30. 15 mais 10, 25 menos 9. 25 menos 9 dá 16 e mantemos o denominador. Observe que temos numerador e denominador com números pares. Logo, são divisíveis por 2. Podemos simplificar. Ficaremos com 16 dividido por 2 dá 8. 30 dividido por 2 dá 15. 8 15avos. Aproveitando a oportunidade, observe que a fração 16 30avos e a fração 8 15avos são escritas de formas diferentes, porém representam o mesmo valor, portanto, frações equivalentes. Pessoal, terminamos aqui a adição e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações. Até lá!